Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aulinha aí, depois de um tempinho, né? Pra falar sobre os ésteres, a nossa oitava, ó, já peguei o laser, ó, oitava função orgânica, tá bom? É a última função oxigenada que a gente vai ver, e na minha opinião, a função orgânica mais legal de todas, principalmente dos compostos oxigenados, é a mais legal de todas, tá? Tem muita coisa pra falar sobre ela, então eu já vou adiantar vocês, essa aula vai ser longa, tá? Mas enfim, vamos começar porque tem bastante coisa pra falar sobre eles, tá? Primeiramente, o que é um éster na química orgânica, né? É esse carinha aqui, ó. Ele é um ácido carboxílico, né? Vocês podem ver que a estrutura dos dois ela é muito parecida. A única coisa que muda é que ao invés de ter um H aqui, ó, ao invés de ter um H aqui, ele substitui por um radical. Ou seja, por uma outra cadeia carbônica, tá bom? Na formulinha, ele é expresso aqui dessa forma aqui, o R-core, né, em que o R e a R' podem ser iguais ou não, tá bom? E eu não sei se vocês percebem, mas no primeiro slide, geralmente das aulas de química orgânica, né, das funções orgânicas, eu costumo deixar um ou dois compostos da função para poder falar sobre aqui, né? Mas dessa vez eu decidi não fazer isso, porque tem bastante coisa para falar sobre os ésteres, e assim, eu achei legal reunir as informações gerais deles antes, porque assim, eles são usados por uma infinitude de coisas, sabe? Então a gente fala sobre eles e depois eu vou falando durante a linha sobre alguns específicos, tá bom? Bora lá. Eles são produzidos a partir de uma reação de esterificação. Esse nome aí vocês têm que saber, tem que entender ele, tá bom? Transesterificação e saponificação são dois outros tipos de produção deles que estão envolvidos, né? Os ésteres, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Mas ó, esterificação principalmente vocês têm que saber, beleza? Eles têm aromas agradáveis, como de algumas frutas. Então, tipo, quando você vê, falando de essência de banana, é um composto químico que tem o sabor e o odor da banana, certo? Que no caso, se não me engano, é o acetato de isomamila, se eu não estou confundindo. Mas a gente vai ver, tá? A gente vai ver ainda, beleza? E por causa dessa propriedade deles bem legal, eles são usados como flavorizantes. Que é um flavorizante, Henrique? Bora lá. Flavor, aqui ó, na palavra, vem de sabor, né? É sabor em inglês. Não o sabor, não. É sabor em inglês, né? Ou seja, um flavorizante é um composto orgânico. Um composto orgânico, uma substância que dá o sabor ou o odor a alguma coisa, né? Aqui eu deixei essa foto bem específica aí, que tem laranja, banana e maçã, que a gente vai falar deles mais pra frente, tá? Estão presentes em perfumes, balas, sorvetes, doces, bolos, medicamentos e cosméticos, tá? Inverti os dois aqui. Então, uma infinitude de coisas, como eu tinha falado antes, tá? E também nas seres e nos lipídios, tá? É, essa parte aqui dos hexágonos, né? É uma cera que tem ésteres, beleza? Daquelas abelhinhas que estão em cima aqui, como vocês estão vendo. Aqui alguns alimentos que tem lipídios. E essa foto aqui eu deixei, que é para simbolizar o biodiesel, tá? Que tem a ver com a reação de transesterificação, que a gente ainda vai ver mais pra frente, tá? E é claro, é a função orgânica mais legal de todas, né? Não podemos negar isso, tá? Eu ia pra nomenclatura agora, mas vamos falar da esterificação primeiro, que eu acho que é bom vocês entenderem isso aqui primeiro. Depois a gente volta e depois a gente volta pra lá, tá? Tanto que é a segunda vez que eu tô gravando essa aula, mas enfim, vamos lá. O que acontece? Bora lá. Eu falei pra vocês que o éster era muito parecido com ácido carboxílico, né? Pois é, isso não é por acaso, tá bom? O que acontece? Eles são formados pela reação de um ácido carboxílico mais um álcool na presença de um catalisador, né? Que forma éster e água, tá? O seu contrário se chama hidrólise, né? Porque hidro vem de água e lise quebra, então é que a água quebra o éster, né? Mas isso aí é só pra você saber que é o processo contrário, tá bom? Mas aqui nós temos a exemplificação visual da reação, tá? O que acontece? O OH do ácido, o OH do ácido mais o H do álcool, eles se juntam, formando H2O. E tudo que sobrou, né, tudo que ficou azul, se junta, tá bom? Essa forma que eu acho que fica um pouco confuso, eu acho que fica mais fácil vocês verem que esse Hzinho sai e esse OH esse OH sai também. Aí esses dois mais esse H viram H2O. Acho que é um pouquinho mais fácil de visualizar. Aí o que sobra daqui junta com esse oxigênio, tá bom? Formando um éster, tá? Então, o que acontece? Todos os hidrogênios saem, mais um oxigênio.
tá? Aí fica dois hidrogênios, né? Porque tem dois um em cada lado, mais um dos oxigênios, H2O, água, beleza? E junta o outro aqui, tá bom? Exemplinho bem legal. O ácido etanóico, tá vendo? Ó, ácido carboxílico aqui. Esse aqui é o famoso vinagre, né? Principal componente do vinagre. Mais etanol, que é um álcool, né? Vocês devem conhecer ele já. Aqui, ó, ele tem o OH dele, né? A hidroxila. Fazendo essa reação, ele vira o etanoato de etila, ó, o flavorizante da maçã aqui, ó. Esse carinha aqui é o que tem o aroma da maçã, beleza? Então, ó, vamos ver. Essa parte que tá em... Tudo que está em negrito é a parte do ácido, tá bom? E tudo que está em... não em negrito, em um cinza um pouco mais claro, é a parte do álcool, tá bom? Vocês conseguem ver que juntou os dois, ó? Esse OH e esse H saíram? Eles saíram e virou esses dois aqui, ó. Deixa eu já. Opa. Deixa eu mexer aqui rapidinho só pra vocês verem, ó. Esse OH saiu e esse hidrogênio também. Vocês conseguem ver que o que sobrou, o que não tá de vermelho aqui, é esse carinha aqui, ó. Sem visualizar isso. Essa é a esterificação. É isso que vocês precisam entender, tá bom? Mas a água aí, como a gente já viu, tá? Então deixa eu mudar aqui de novo. Beleza. Os reagentes, né, quando tem esse negócio aqui na prática, eles são aquecidos por um catalisador, que isso aqui é importante saberem, tá? Ele é um ácido forte, como o ácido sulfúrico, H2SO4, ou clorídrico, o HCl, beleza? Ah, mas não pode ser um ácido orgânico? Pensa comigo. Ácido orgânico é só ácido fraco. Não tem ácido forte orgânico. Os ácidos fortes são só inorgânicos, né? E os mais fortes que tem mesmo é o sulfúrico e o clorídrico. Por isso que eles são usados mais como catalisadores, tá? A gente vai ver umas questões de vestibular que cobram isso, tá bom? Então, é importante você saber, beleza? Mas essa aí é a esterificação, como eles são produzidos. Ah, na verdade, eu quero ficar mesmo. Tá? Então, vamos voltar para nomenclatura, que agora vai ficar mais fácil de entender, tá? Vai lá. Nomenclatura segundo Hilpack. O nome dos ésteres, como vocês acho que já perceberam lá no outro slide, eles são compostos de duas palavras, tá? Essa primeira aqui, D, mais uma outra, tá bom? Que é mais curta, beleza? Então, bora lá. Essa primeira palavra, as duas, né, seguem o mesmo esqueminha normal, né, ó. O prefixo é o número de carbono, só que é o proveniente do ácido, tá bom? Vocês conseguem ver que essa parte aqui, ela vem do ácido, porque tem o dupla O aqui, e essa aqui vem do álcool, tá aqui junto, aqui, ó, o, o oxigênio de baixo? Então, isso vocês precisam saber, tá? Precisa ficar ligado nisso, tá? Infixo, o tipo de ligação entre carbonos, an em in, de sempre, né? E aí o sufixo da primeira palavra vai ser oato, beleza? Oato. Aí tem o D e outra palavra, que é o prefixo do número de carbonos do álcool, tá? Proveniente do álcool, beleza? Que seria essa partezinha aqui. Mais sufixo do substituinte, né? Que nesse caso aqui, que é o do álcool, seria ila, tá bom? Então, quando vocês verem o nome de algum composto que é algumas palavrinhas, o ato de alguma coisa ila, pode ter certeza que é um éster, tá? Pode ter certeza. E esse carinha aqui, de curiosidade, ele é o aroma do abacaxi, ó, botonato de etila. Ah, então tem como saber os dois compostos que o éster veio só pelo nome? Sim, tem como sim, ó. Ó, olha lá. Butan, ácido butanoico. Beleza? Butanato de etila, ácido. Não, desculpa. Álcool etílico, etanol, tá? Então, tem como saber sim. Inclusive, vestibular cobra isso. De nada, né? Enfim, vamos lá. Próximo. Esse carinha aqui, ó. Butanoato, mesma coisa, tá bom? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, verdade, esqueci de falar. Esse carboninho aqui sempre conta, tá? Sempre conta. Começa por ele, tá? Ele sempre conta, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? De benzila. Mas como assim, né? Tá, tem um anel, mas tem esse carboninho aqui, ó. Não é? Mas por que sai? Porque é benzila mesmo? Sim, porque uma coisa que muitos alunos confundem, né? Que também eu já falei numa outra aula, acho que foi de fenol, faz bastante tempo que eu fiz aquela aula, foi em julho. Mas enfim. O benzil, ele é um radical que tem um carbono, aí depois o anel, tá? O que é o anel direto é o fenil, tá bom? Então, se a gente tirasse esse carboninho aqui e ficasse direta a ligação entre o oxigênio e o anel, seria butanoato de fenila, tá bom? Então, saibam disso, que isso é importante, tá? Inclusive, esse carinha aqui é o aroma de rosas. Essa foto minha que eu peguei ficou legal, né? E,
Acertei, acertei. Eu falei esse mesmo, tá? Eu falei acetato, mas dá no mesmo com et, tá? Enfim, mais um aqui, ó. Etanoato de isopentila. Vamos lá. Aqui, dois carbonos, et, né? Só ligação simples. An, que nem tem como ter mais de uma aqui. Se tivesse dupla aqui, esse aqui teria 5 ligações, estaria errado. De isopentila. Tá, isso aqui tá estranho. Calma lá, como assim? Isopentila e tem um radical aqui, como assim, né? Pera aí. Bora lá, gente. Uma coisa na nomenclatura de compostos da química orgânica é que quando a cadeia acaba com um Y, ó, vocês estão vendo? Ela acaba com Y. Quando tem uma ramificação no penúltimo carbono, né? Não tem como ser no último, mas enfim. No penúltimo carbono, a gente usa o prefixo iso, tá bom? Iso, ó. Lembra que é Y, 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 I. I de iso, beleza? E o pente, né? Porque tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E somente ligações simples entre todos eles também, tá? Como eu já falei. Inclusive, né, esse carinha aqui é o aroma de banana. Inclusive, eu vou retomar uma coisa que eu falei no começo da aula, que eu falei que era o acetato de isopentila, né? Só que aqui tá diferente, né? Pois é, o acete significa dois carbonos, tá? No geralzão mesmo. Não é a nomenclatura oficial, só que é uma nomenclatura usual que a gente usa para os compostos mesmo, tá? Então, acetato de de isopentila também estaria certo, beleza? Só para deixar isso claro, tá? Que acho que isso vai cair numa das questões, né? Tem muita questão, tá? Essa aqui a gente já fez, né? Esses slidezinhos aqui. Agora vamos falar dos outros dois tipos aí de esterificação, tá bom? A saponificação não é muito mais só esterificação, mas enfim, né? Transesterificação, vamos lá. É um tipo de esterificação, né? Mais voltado aí para a área da sustentabilidade, da biologia também, tá bom? Que consiste na produção de combustíveis renováveis e sustentáveis, que é o biodiesel, esse carinha aqui, tá bom? Eu vou até pegar a caneta para marcar para vocês, tá? Então vamos lá, o que acontece? Os triglicerídeos, tá? Que são um tipo de lipídio, beleza? Que vem da gordura animal, como por exemplo o sebo bovino e óleos vegetais, como por exemplo a soja, tá? É o que está entre parênteses, é exemplo, beleza? Então o que acontece? Eles reagem com o álcool, tá? Que pode ser o, o etanol da cana-de-açúcar ou o metanol, né? Geralmente a gente usa etanol porque ele vem de cana-de-açúcar, né? Para maximizar a sustentabilidade e essa questão de ser renovável, né? De fontes renováveis. Então a gente usa o etanol, beleza? Juntando esses. Ó, só que são 3 etanol, tá? São 3. Juntando esses carinhas aqui, a gente vira a glicerina, sim, bem específico mesmo, né? Propano 1, 2, 3 triol e forma também os ésteres de ácidos graxos, tá? Só para lembrar vocês, o que é um ácido graxo? Ácido carboxílico, tá? Ácido orgânico de cadeia longa, tá bom? De cadeia longa, beleza? Muito legal, beleza? Ó, e percebam que esses R's aqui, ó, que podem ser iguais ou não, tá? Eles são esses mesmos daqui, tá bom? São esses mesmos aqui. Só tem uma mudança aí nas estruturas deles, tá bom? E algumas vantagens desse biodiesel produzido aí, que são ésteres de ácidos graxos, eles são provenientes de fontes renováveis, né? Aqui é nos triglicerídeos e o álcool, né? Principalmente etanol de cana-de-açúcar, como eu já falei para vocês, ele diminui as emissões de CO e C. Como assim, né? Da queima incompleta de combustíveis não renováveis, tá? Que é de queima do carbono, beleza? Que esse monóxido de carbono, ele faz mal para a saúde, vocês devem saber, né? Que ele gruda que ele gruda na hemoglobina, impedindo o oxigênio de passar pelo sangue, tá? Todas essas coisas aí. E o próprio carbono, ele vem na forma de fuligem, tá? Na parte sólida mesmo, beleza? E compostos de enxofre, né? Os SO X, né? Que pode ser o SO2 ou o SO3. Tá bom? Por quê? Porque ele queima combustíveis renováveis e não faz uma queima incompleta, tá bom? Além de que ele produz a famosa glicerina, que é utilizada na fabricação de sabonetes, né? Por quê? Porque ela ajuda a manter a umidade da pele, evitando seu ressecamento. Por isso também é encontrada em cremes hidratantes, tá bom? De curiosidade aí. Eu esqueci de fechar as aspas, então eu vou fechar aqui agora. Não, aspas não, é o parênteses. Prontinho, tá bom? Então essa é a transesterificação, beleza? Agora mais um tipo de reação é a saponificação. Produção de sabão. Gente, desculpa
as reações estariam assim, eu tentei entrar no site do meu livro para pegar essas fotos bonitinho, mas eu não consegui, tá? Então eu só tirei foto e coloquei no slide, tá? Por isso que ficou esquisito assim desse jeito, tá? Mas não tem problema, vamos lá. O que acontece? São duas etapas, tá bom? Ó, aqui a gente já pode ver que tem o éster aqui, tá bom? Primeira etapa, hidrólise do triglicerídeo pelo seu aquecimento, tá? Então, o que acontece? Né? Aqui a gente pode ver que tem um triglicerídeo, que é um lipídio, né? Que tem esses três aqui, ó, um, dois, três, tá bom? E de cadeia longa, ó, você tá vendo que tem 16 aqui, ó? É uma cadeia bem longa, né? E, ó, é uma hidrólise. Então, ó, éster mais água vai dar o quê? Ácido mais álcool, tá bom? Então, bora lá. Esse aqui, gente, é o mesmo triglicerídeo que, que foi usado na transesterificação, tá vendo? Presente na gordura animal. Então, né? Fazendo isso, ele vira o ácido esteárico, que aqui é um exemplo de um ácido graxo, tá bom? E o famoso glicerol, né? A glicerina, como a gente viu agora há pouco também. E eu acertei o nome, ó, propano 1,2,3-triol, tá? Não precisa saber disso, tá bom? Pode saber que a glicerina tá tudo certo, beleza? Segunda etapa. Esse ácido graxo, ele vai ser esse ácido graxo que foi produzido, né, ele vai ser neutralizado por uma base. Então o que acontece? Então o que acontece nessa saponificação? É uma hidrólise e depois uma neutralização, tá bom? Duas reações orgânicas, tá bom? Nesse caso, tá? Então aqui temos o ácido esteárico, que é o ácido graxo, tá bom? E com o hidróxido de sódio, que é a base mais comum para usar nesse processo, tá bom? Que vai virar um sal orgânico, né? Se você assistiu a linha de sal orgânico, você vai lembrar esses carinhas aqui, né? Do sabão. Eu falei de sabão lá, né? Você vai lembrar disso. Tá vendo? Isso aqui, ó, é um sal orgânico, tem uma ligação iônica aqui, com um metal, tá bom? Formando água, né? Claro, neutralização tem que formar água, né? E juntando essas duas equações, nós temos a reação global, que é um triglicerídeo mais uma base e vai dar o sabão mais glicerina, né? Por quê? Porque a gente vai cortar a água e o ácido, a água de reagente e a água de produto, e o ácido graxo de produto e de reagente, tá bom? E vai só formar esses dois aqui, que é essa reação global, beleza? Espero ter dado pra entender, tá? Ó, esse carinha aqui vem pra cá, te fazer uma setinha bem legal. Pronto, esse caninho vem pra cá. E aí faz essa reaçãozinha aqui, produzindo esse caninho aqui que é o sabão, tá bom? E falando em sabão, vamos falar de novo, né? Quase que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V no slide da aulinha de sais orgânicos, mas eu dei umas modificações, tá bom? Então, bora lá. A molécula do sabão, vou falar um pouquinho dela por enquanto, tá? Vocês viram aqui, né, que ela é produzida por esse processinho aqui legal, né? Formando aqui esse sal orgânico pela neutralização. Aqui nessa aula, a novidade dessa aula, tá? É a primeira etapa, porque a segunda etapa a gente já falou na outra linha lá. Mas ó, bora lá. Ela tem uma cauda apolar. A gente fala que é uma cauda apolar, não tá indo, daqui a pouco vai. Essa cauda apolar, ela é constituída de quê? De carbonos e hidrogênios. E por que ela é apolar? Porque, gente, a força dos hidrogênios de puxar elétron e a do carbono, elas acabam meio que se igualando, né? Ou seja, fazendo o momento dipolar igual a zero, tá? Então, ninguém, é, ninguém ganha no cabo de guerra, a gente pode dizer assim, tá? Já essa parte não, essa parte aqui a gente tem uma galera mais eletronegativa, nossa. Tem uma galera mais eletronegativa, ó, tem composto iônico, então ela é a cabeça polar, a gente fala, tá bom? Então ela tem uma parte apolar e uma cabeça polar. Que acontece então? A sujeira, né? A gordura, a manteiga, é formado de moléculas apolares, tá bom? E a gente sabe, por uma lei da química, que semelhante dissolve semelhante. Então o que acontece? A parte apolar vai se grudar à parte apolar, né? No caso, a sujeira. Enquanto a parte polar vai se ligar ao quê? A água, que é a molécula mais polar de todas, né? Então o que acontece? Nessa interação vai formar a famosa micela, tá vendo? Que aqui do outro lado tem as águas, tá bom? Só para deixar aqui do outro lado. Tem as águas que vão se ligar, que vão ficar voltadas, né, para a cabeça voltada para a água, e a gordura vai ficar aprisionada aqui nessa bolinha aqui de sujeira aí, tá bom? A parte polar, que interage com as moléculas de água, fica voltada para o exterior. A parte apolar, que interage com as moléculas de gordura, fica voltada para o interior, como se aprisionasse a gordura. É assim que funciona, beleza? Aqui, ó, isso aqui é uma explicação facinha aqui, ó.
Quando adicionamos o sabão, que tem a molécula polar e apolar, suas moléculas ficam com a parte apolar voltada para a gordura e a polar voltada para fora, no caso a água, formando uma estrutura chamada de micela. Beleza? Vai, vai. Tá fazendo ovinho? Aham. Vamos assistir um episódio lá da série ou você tem que terminar ele? Cara, eu teria que terminar aqui, né? Quanto tempo leva? Ixi. Ah, quando eu acabar eu vou lá. Demora muito? Acho que não. Eu tô na metade 10 já. minutos? Um pouquinho mais. Você termina e vem aqui antes das 9. Tá bom. Agora sim, vamos resolver os nossos tão queridos exercícios. Tô com a minha colinha do livro aqui, mas eu acho que eu não vou usar. Então vou deixar ela pro lado aqui. Pronto. Bora lá. Então, esse primeiro aqui é o mais fácil de todos. Eu acho que a gente tem. Eu que nem precisava ter pego esse, mas eu só peguei porque sim, tá? Vai lá. Como pode cair no vestibular esses ésteres aí, tá? Cadê o negócio? Aqui, achei. Vai lá. PUC em Campinas. Na cultura de produtos orgânicos, é proibido o uso de agrotóxicos, como o herbicida metalaxil, que, segundo a Anvisa, já foi banido no Brasil. Faz parte da estrutura desse herbicida a função orgânica representada por. Ok, aí tem uma função orgânica bem legal aqui. Função orgânica é tudo diferente de carbono, então, ó, é esse carinha aqui, ó. Essa função orgânica é denominada. Gente, trazer uma questão dessa. Se a resposta não for éster, uma questão dessa na aula de éster, é sacanagem, né? Então, pelo amor de Deus, isso aqui é um éster, né? Lógico. Porque, ó, temos um carboninho aqui, com dupla O, ligado ligado a um outro oxigênio, que está ligada a um resto de uma cadeia carbônica, tá bom? Se fosse um H, seria ácido carboxílico, mas como não é, é um éster, beleza? Bem tranquilinho aí, só identificar a função. Agora começa a ficar um pouco mais chato. Bora lá. Outra PUC aqui. Ésteres são compostos orgânicos usados como flavorizantes, só que eu falei, conferindo sabor a alimentos. O etanoato de propila, por exemplo, tem sabor artificial de pera. Olha aqui que legal, o etanoato de propila é da pera, eba. Os compostos blá 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 blá, ao reagirem entre si, resultam na formação do composto etanoato de propila e água. Aí ele quer que a gente saiba qual composto faz isso aqui, ó. Não falei pra você que caía, ó? Vamos lá, ó. Etanoato. Etanoato é de dois carbonos. Esse primeiro nome aqui vem do ácido, tá? A gente sabe que vem do ácido. Então vamos lá, ó. Vamos analisar as alternativas já. Esse aqui tem um aldeído. Você acha que tem aldeído nessa verificação? Não, não tem. Então a gente já pode excluir isso aqui. Ácido propanóico e etanol. Pode ser, tem dois ácidos aqui, mas não é um ácido etanóico que nem aqui embaixo, ó. Então é um prop, tem três carbonos. Esse aqui tem dois, tá? Então não pode ser. C. Ácido etanóico e propanol. Ácido etanóico, opa, sim, vem do ácido etanóico. E propanol, o ol, ele é um álcool, então pode ser que seja, tá? Vamos ler a última aí só pra ter certeza. Etanal, é aldeído, não dá pra ser também, então, né, não dá. E ácido propanóico também não, pelo amor de Deus. Tá, então, a gente já fechava com a letra C, tá? Mas, ó, eu sempre erro fazendo isso aqui, né? Mas, ó, propila, tá? O prop vem de três carbonos, tá? Então, o álcool, né? Tem três carbonos aqui, de prop também, tá? Então, letra C mesmo, beleza? Questão fechada. É bem de boinha, tá? Parece que não é, mas é sim, eu tenho certeza. Posso afirmar pra vocês. Então, vamos lá. Mais uma questão, de várias. Com, res... Com respeito à classe de compostos orgânicos denominada éster, assinale o que for correto. Parece que fizeram essa questão para a nossa aula, né? Mas enfim, vamos lá. 1. São compostos caracterizados pela presença de um grupo. O que é isso, pelo amor de Deus, né? Não foi isso que você colocou na aulinha, né? Calma lá. Ó, vamos lá. Tem um negócio aqui, tem um carbono aqui. Esse oxigênio, ele vai estar aqui em cima, tá? Isso só pode estar com um O. Se fosse uma ligação só, daria uma coisa errada, né? Teria que ser OH, tá bom? E aqui tem outro O que tá ligado a esse carbono também, tá? Então, ó. E tem outra coisinha assim, né? Você não concorda? Então, tá certo, tá? É assim mesmo que um éster é. Que um éster é. São derivados de ácido carboxílico. Sim! Ah, mas tem do álcool também, né? Também, mas ele não falou, mas mesmo se tivesse falado, estaria certo também, tá? Acetato de etila é um exemplo de éster. Sim, também é o etanoato de etila, tá? É a mesma coisa, tá? Então, sim. Tanto que ele é a essência da maçã. Da maçã, né? É da maçã. Ah, inclusive, eu achei que eu tinha falado o da laranja, mas acho que eu não falei. É acetato de octila, que tem que vem de um álcool com 8 carbonos, tá? 8.
Em se tratando de classificação de cadeia carbônica, existem apenas ésteres aromáticos, apenas. Ah, como assim? Tipo, só existe éster com anel aromático? Não, óbvio que não. Né? Então não pode ser éster. 1 mais 2 é 3, 3 mais 4 soma 7. Conseguimos. GG. Próxima questão. Essa aqui é uma questão que eu queria. Nossa senhora! Não, quando eu comecei a fazer as aulinhas, é que eu já estava estudando um pouquinho das funções orgânicas no meu livro, né? É que eu já falei, vou fazer uma série de funções orgânicas, isso aí. Eu já preparei essa questão para essa aula, então vamos lá, o momento não me chegou. Vai lá, do Enem. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes, olha lá os flavorizantes do Enem, ó. Em geral, as substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro. Aí tem 5 aqui, né, flavorizantes, tá? E vamos ver o que ele quer. O aroma de flavorizantes derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada é de... Aí ele fala os aqui pra gente em ordem, certinho, tá? Então vamos lá. Qual deles que é derivado do ácido etanóico e tem cadeia carbônica saturada? Primeiro, vamos ver do ácido. Se é do ácido etanóico, ele precisa começar, o nome dele precisa começar com alguma coisa que tenha a ver com dois carbonos, certo? Que no caso vai ser o A7, tá vendo? Ó, gente, por favor, saibam disso. É igual a A7, tá? Porque os dois significam dois carbonos, tá? Dois carbonos. Saibam disso, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Então, benzoato, não. Acetato, pode ser. Opa, tudo bem, pode ser também. Propanoato próprio, três carbonos, não pode ser. E antranilato, não, né? Tanto que nem tem um éster aqui, né, ó. Pelo amor de Deus. Então, não pode ser esse aqui, tá? Então, kiwi, ruim, uva, não pode ser. Vamos excluir essas opções. Cadê a harmônica saturada? Ai, Jesus, o que eu faço agora? Agora, a gente desvia um pouquinho dos conhecimentos de ésteres e vai um pouquinho para os conhecimentos de química orgânica no geral, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver a segunda palavra, tá? Isoamila, não tem como saber, porque tá tudo com nomenclatura usual, tá? Benzila, opa! Benzila tem um anel aromático. Vocês concordam comigo? Tem um benzeno ali, certo? E o benzeno não é aquele anel que é assim, ó. Nossa, quantas vezes eu já desenhei isso? Não é um anel assim, ó. Sim, esse aqui, mas tá bem torto, tá? Não é desse jeito certinho, mas enfim. Tem dupla ligação nele, tem 3 dupla ligação nele. Então ele é insaturado. Não pode ser ele. Acabou. Nem precisava olhar essas fórmulas complicadas aqui. GG, banana. Beleza? Então, questão do Enem resolvida aí com facilidade, tá bom? Então, ó, saibam disso aqui, que isso aqui é importante, tá? E vamos para a próxima questão. Outra do Enem, opa, só que essa aqui ela é mais facinha, né? Então vamos lá. Textão, então vamos para a pergunta primeiro. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente. Opa, tá bom, feromônios de trilha e alarme. A gente não sabe qual é qual. Então a gente tem que ler o texto para saber. Só que, ó, muitas das vezes vai ser só a ordem que eles estão mesmo, tá bom? Que é nesse caso. Mas enfim, vamos ler primeiro, porque esse texto é legal. Uma forma de organização do sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicar. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Ok, o de trilha é o composto A, então a gente não precisa ler mais, porque o composto B é outro, né? Mas vamos ler. Quando percebem um perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto... Ah, tá. Alarme, composto B, ótimo. Que serve de sinal para o ambiente coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados para saber são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Beleza. Aí ele pergunta aqui quais são as funções que caracterizam esses dois, tá? Então, A e B, nossa. A e B, quais são as funções, tá? Bora dar uma olhada. Composto A. Composto A, a função orgânica é esse OH aqui. Então pode ser o quê? Álcool, enol e fenol. Beleza. Vamos eliminar as que não falam disso. Álcool pode ser, aldeído não, éter não, enol pode ser, esse aqui também não. Mas, vamos deixar isso aqui por extenso agora, né? Ó, aqui fica um C, né? H2 tá ligado a um OH. Gente, nem precisava fazer isso aqui na verdade, mas ó.
esse carbono é um carbono primário, só tá ligado a um outro carbono, que é esse aqui, ó. E essa ligaçãozinha aqui, ela é dupla ou simples? Simples, então só pode ser um álcool, letra A. Só pode ser a letra A, tá bom? Mas deixa eu fazer essa aqui com vocês também, ó. Essa aqui, ela vai ser um éster, por isso que eu tô na aula de éster, lógico, né? Se não tivesse éster, eu não estaria nessa aula. Mas enfim, ó. Esse composto aqui, se a gente for deixar em forma normal, ó, forma estrutural, desculpa, ele ficaria desse jeito aqui, ó. Esses dois Os, eles estão conectados a esse carbono aqui, tá bom? Então, ó, dupla O, aí tem um CH2, aí tem um C, aí tem os outros CH3 aqui do lado, tá bom? Tá bem podre, porco, como eu tô fazendo, mas enfim, né, pra você entender. Esse aqui é o segundo composto, tá bom? Então, álcool e éster, letra A, tá bom? Eu espero que tenha entendido, beleza? Se não entendeu, deixa aqui nos comentários, tá? Mais uma questão. Vai lá, que tem várias nessa linha aqui. Vamos lá. Tá, muito texto, blá blá blá. Para a síntese do acetato de benzila via esterificação de Fischer são necessários. Ó, como no vestibular você tem que poupar tempo e tem que saber. Tem que já saber de cara, né? No caso dessa questão aqui, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai ver isso aqui, ver o que cada lado é cada lado, pegar, pensar nos nomes dos ácidos e colocar aqui já, tá? Beleza? Só que na esterificação são só dois reagentes, né? Por que tem um terceiro aqui, né? Calma lá, já vou falar deles. Vamos ler o texto primeiro, vamos lá. Os ésteres é uma classe muito importante para a química orgânica, pois desempenham um papel importante na indústria farmacêutica, de perfumes, de polímeros e de cosméticos, né, como eu já falei antes. São geralmente obtidos pelo método de esterificação de Fischer, e possui esse nome em homenagem a Emil Fischer, que realizou em 1895 essa reação pela primeira vez utilizando catálise ácida. Opa! Catálise, né, quando usam um catalisador. Ácido é porque quando aqui usam ácido. Beleza, isso aí já pode ajudar vocês. Ésteres também são presentes em gorduras animais e em polímeros como o poliéster. O acetato de celulose. Ah, não falei, né? Mas tem os, é, os polímeros poliéster, são várias moléculas de ésteres ligadas umas com as outras, tá bom? Isso aqui tem bastante no mundo dos polímeros, tá? Acetato de celulose é presente em filmes fotográficos. Muitos ésteres são utilizados como flavorizantes, como o acetato de benzila, né, que é esse caninha aqui, que é um dos componentes de medicamentos com sabores artificiais de cereja e morango. Você vê, ó, mais fruta, né? Lembrou de fruta? Essência? Éster. Flavorizante? Éster. Tá? Tem várias palavras-chave aí que você tem que lembrar dessa função, beleza? Para a síntese desse caninha aqui, tá, então bora lá. Aqui, ó, catálise ácida, catalisador ácido. Hidróxido de sódio, é ácido? Não, é base. Ácido fúrico é ácido? Assim. Água é ácido? Não. Água é ácido? Não. Ácido é ácido? Assim. Então aqui ele foi bem chato, porque você só poderia confundir e errar, tá? Mas vamos lá. A partir de K é do álcool, né? Vocês sabem disso. Então, você deixa aqui, AL. A partir de K é do ácido, tá bom? Então, AC. Que vocês já entenderam, tá? Então vamos lá. O ácido que tem dois carbonos, ele é o ácido etanóico. Ou ácido acético, porque acete e et são a mesma coisa. Então, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E ó, vem cá. O álcool, que ó, essa é a certa, tá? Mas ó, álcool benzílico, que tem um benzil. Benzil eu já expliquei pra vocês. É um carbono e um anel aromático. Olha aqui. Carbono anaromático. Letra E. GG. Questão feita. 2019, faz uns aninhos já, né? Isso aqui, tá? Mas, gente, é simples, tá? É simples fazer uns raciocínios, lembrar de algumas coisas e vocês conseguem resolver, beleza? Eu diria que costuma cair mais exercício de reação com éster do que só de éster, tá? E eu já fiz bastante deles, tá? Então eu sei falar isso aí. Próxima questão, bora lá. Uma outra questão de certificação, vamos lá. Tá, texto. Para se obter o sais-status de metila por meio dessa reação, tá bom, esse carinha aqui. O ácido salicílico deve reagir com. Eita, tá bom, vamos ver.
Salicilato de metila é um dos principais ativos, um dos princípios ativos de sprays utilizados topicamente para o alívio de dores musculares e articulares, como as causadas por contusões e torcicolos. Essa substância é um produto natural presente em várias espécies de plantas, mas pode ser obtida sinteticamente a partir do ácido salicílico. A ácido salicílico a gente pode ver que tem duas funções orgânicas, tem um fenol e tem um ácido carboxílico. Opa! Éster vem de quem? Ácido carboxílico, sim. Tá, então para se obter o salicílato de metila, que aqui a gente pode ver que é um éster. Por meio dessa reação, o ácido salicílico deve reagir com... Tá. Para produzir um éster, a gente precisa de quê mesmo? Ácido carboxílico e um álcool, tá? Qual desses aqui embaixo é um álcool? Não é a água, não é o gás oxigênio, definitivamente. Esse carinha aqui é o etanol, tá? Então ele é um álcool. E esse carinha aqui, sabe quem que ele é? Ele é um aldeído, ó. Esse carinha aqui, ó. C é o C, dupla O com dois hidrogênios. Meu, tá horrível, tá? Eu sei disso. Para de me julgar. Pronto, ó. Então não pode ser esse carinha aqui também, tá? Só pode ser ou esse metanol ou esse ou etanol, tá? Então vamos lá. Saiu esse hidrogênio aqui. E o que que entrou? Entrou só um carbono. Qual deles tem um carbono? O metanol. Letra E. Beleza? Simples assim. Simples assim. É conhecimento de esterificação puro, tá? E mais algumas análises lógicas mesmo, né? Questão típica aí desse conteúdo, beleza? Próximo, tem mais. Vai ter mais ainda, tá? Vamos lá. Considere a seguinte reação. Blá blá. A ação alternativa corresponde ao produto esperado dessa reação. Isso aqui é direto, é bem direto, né? A outra que ela era mais um pouco contextualizada, né? Um pouco enrolada, mas essa aqui ela é bem direta, tá? Bora lá. Essa aqui é claramente uma esterificação. Então vamos lá, o que acontece? Esse H some e esse OH também some. Aí a gente só junta esses dois. Esses dois. Fica esse O ligado a um CH2 que tá ligado a um CH3. Beleza? CH3. Esse hidrogênio aqui a gente pode ignorar, tá? Não vai fazer diferença. Qual das alternativas que tem esse composto aqui? Nossa, eu já ia falar o B, mas não, não, é o D. Esse mesmo, tá? Esse é D, gente. Simples assim. Simples assim. Olha a letra A. Os dois oxigênios aqui sumiram e apareceu mais um anel. Nada a ver, gente. Se marcasse essa, nossa. Não falar desiste, tá? Você poderia ter chutado, tá? Mas se você sabe, pelo menos, do conteúdo, você não chutaria essa aqui. Tá bom? Pelo amor de Deus. As outras até ok, até tudo bem, mas essa aqui não. Tá? Essa aqui não. Opa! Que é isso? Aqui não é Esther, não, né? Mas a gente falou nessa aula. E é importante vocês saberem, porque, ó, caiu na Unicamp. Meu Deus do céu, foi 13 anos atrás, caiu mais, não importa, não importa. Bora lá. Uma prática de limpeza comum na cozinha consiste na remoção de gordura de panelas e utensílios como garfos, facas, etc. Sim, com certeza, né? Na ação desengordurante, geralmente se usa um detergente ou um sabão. Esse tipo de limpeza resulta na ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem. Tá, então, o que ele está pedindo? Qual característica da molécula do detergente ou do sabão que ajuda a limpar as coisas, né? Vamos lá. Uma parte com carga que se liga à gordura? Não. Gordura, a gente tem que saber, você tem que saber que é apolar, tá? Então, parte com carga, ela vai ser sempre polar, tá? Então, não pode ser essa aqui. Uma parte apolar, que se liga à gordura, ok? Cujas moléculas são apolares, ok? E uma parte com carga, que se liga à água, cuja molécula é polar. Falou tudo certinho. É isso mesmo. É exatamente isso. Letra B. Mas vamos ler as outras, tá? Só pra corrigir. Uma parte apolar, que se liga à gordura, ok? Cujas moléculas são polares. Não, gordura não é polar, gordura é apolar. E aqui acho que é o contrário, né? Uma parte com carga e da gordura. Não, tá errado aí também, tá? Então, letra B, só você saber como acontece mesmo que você acertava a questão da Unicamp, tá bom? Tem mais. Eu acho que é a última ou não, mas enfim, vamos fazer. Bora lá. Texto, blá blá. Considerando o exposto, qual das reações apresentadas poderia gerar o mesmo éster capaz de atrair um cão treinado para identificação de cocaína? Tá, vamos ter que ler o texto, fazer o quê, né? Os cães podem ser treinados para identificar certas substâncias, dentre elas a cocaína. Contudo, no treinamento, os cães não precisam ser expostos à cocaína para aprender a reconhecer seu odor. O treinamento pode ser realizado com benzoato de metila.
Um éster de odor pungente, produto volátil da degradação da cocaína. Tá? Então a cocaína degrada, esse produto vai se volatilizar e vai ter esse odor que é utilizado pelos cães para treinar para achar cocaína, tá bom? Tá, então ele quer qual desses compostos, né? Qual dessas reações, na verdade, que ele quer que gera o benzoato de metilo, tá? Pelo nome a gente já pode saber que é um éster, né? Mas vamos ver na figura também. Olha aqui o éster. Uau, o éster, que legal. Tá bom. Então vamos lá. Parte que está ligada ao oxigênio é a parte do álcool, tá? A gente tem que saber disso. Tem um carboninho só, então o álcool só tem um carbono, tá? Só tem dois aqui, hein? Já podemos excluir a B, a C e a E. Na verdade, só de bater o olho, você já poderia excluir duas delas. Quais? A B porque tem cloro. E a E também porque tem cloro. Gente, pelo amor, tem cloro na esterificação? Eu falei de cloro na esterificação? Não, não falei de cloro na esterificação. Porque o cloro é um halogênio. Ele tá numa outra função orgânica, que são os haletos. Assim, os haletos, que eu vou falar mais pra frente com vocês, tá bom? Então, não pode ser eles, tá? E qual outro composto aqui? E agora? Deu ruim? Não. Se tem um. Gente, pelo amor de Deus, tem um anel aromático aqui, é óbvio que foi o anel aromático na resposta, né? Ah, com certeza, ó. Aqui seria onde está o éster, tá? E aqui o que sobrou, ó. Que é só uma ligação do carbono principal com o anel. Igualzinho tá aqui, ó. Carbono principal, anel. Beleza? Então, essa aqui que é a reação que faz. A reação que faz esse carinha aqui. Beleza? De boinha, assim. Ah, acabou. Eu queria mais. Vocês também queriam mais. É tão gostoso fazer exercício de éster, né? Nossa, o meu tava esperando fazer sala faz tempo, hein? Nossa, faz mó tempão tava precisando fazer sala. Mas enfim, gente, finalizamos as funções orgânicas oxigenadas. Tá. A partir de agora, a gente vai partir para as nitrogenadas e depois tem as outras funções, né? Que são de enxofre, de halogênios, tá? Tem umas outras legaisinhas ainda aí pra gente ver, tá bom? Não vimos todas as oxigenadas, porque tem algumas bem específicas aí, tipo é, anidrido, sabe? Que a gente não chegou a ver, mas que elas não são muito importantes mesmo, né? Então a gente não precisa se preocupar, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder. Ficou bem longa, eu sei, me desculpa, tá? Mas aqui esse conteúdo é grande e também eu peguei muito exercício, porque tem 2 capítulos dos meus livros que eu peguei pra fazer, tá? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá bom? Vejo vocês nas próximas aulinhas e tchau, tchau, até mais. Muito obrigado.